Oi, Dandara! Tava aqui falando mal de você. Eu estou escutando tem um tempão, Que desde a hora das bom, que bom avaliações e que você está aqui. análises do Parabéns, Genuíno. Alegria estar com você. parabéns, parabéns. Obrigado. Obrigada. Quando teve aquela agressão que você sofreu, que arrancaram o seu turbante, foi 2000, foi antes da eleição para vereadora, não foi? Foi antes, foi Foi 2017. 2017. Conta, pessoal, o que aconteceu. E aquela engraçada a vida, né, Dandara? Aquela agressão foi fundamental para se lançar politicamente na cidade, né? A agressão não, né? A sua reação, né, a agressão. A minha reação. Eu já era uma militante, né? Eu já atuava politicamente na cidade, com os movimentos, nos coletivos. Eu nasci na militância, você sabe que meu pai e minha mãe são fundadores do PT aqui no Triângulo Mineiro. Mas em 2017 eu fui numa festa de formatura usando um turbante e um grupo de 6 homens brancos decidiram arrancar meu turbante, jogar no chão e terem uma prática violenta, racista, horrorosa comigo. Eu não me calei, eu denunciei, fiz boletim de ocorrência, entrei com processo. Na época repercutiu muito esse meu ato de coragem, de desafiar realmente o racismo. E, sem dúvida nenhuma, fez com que a nossa liderança ganhasse uma outra projeção, né? E a gente falasse para mais gente, para mais pessoas, em especial sobre como é que a gente queria construir uma sociedade mais justa, igualitária e fraterna. E aí, em 2020, você vira vereadora, né, com a maior votação da cidade, e depois com uma votação espetacular, mais de 86 mil votos, deputada federal. Eu tenho acompanhado você aqui em Brasília, né? Bom, você não está muito aqui em Brasília agora, ninguém está, né? Vocês estão nas eleições municipais, mas com uma performance realmente muito impressionante aqui em Brasília. Como é Obrigada. que você foi virar candidata a prefeita de Uberlândia? Como foi? Nós estamos num momento aqui no Triângulo Mineiro que é de reconstrução da esquerda do nosso campo, né? Você sabe que o bolsonarismo, ele fez emergir na sociedade uma onda de conservadorismo e de ódio muito grande. Nesse movimento de reconstrução, eu sou a única deputada federal do PT no Triângulo Mineiro, fui a única vereadora que teve uma votação expressiva aqui também na região. Então eu percebo que há um movimento de apostar nessa renovação política, tanto localmente, como a nível estadual, como a nível nacional. As conversas começaram no final do ano passado. E eu também pude perceber que na cidade a velha política estava tomando conta e a gente precisava também representar algo novo. Eu senti que muita gente estava entendendo a importância dessa renovação também acontecer aqui na prática, na cidade. Muita gente, Mauro, me procurava, me abordava na rua e dizia: Dandara, você tem que ser candidata, é importante. Uma mulher prefeita, nunca teve uma mulher prefeita. Ah, não? Nunca teve? Nunca teve. 136 anos de história de Uberlândia, nunca teve uma mulher prefeita. Congelou. Então, juntou 3 coisas, né? O pedido do nosso partido, a presidenta Gleisi Hoffmann, que construiu um alinhamento tanto do PT a nível municipal, estadual e nacional. O pedido do povo de Uberlândia, que insistia muito e que queria, e movimentos foram se organizando, lideranças também vindo construir com a gente. E o pedido do nosso presidente Lula, para que eu fosse candidata. Lula me chamou e disse que era importante. Então, essas 3 coisas foram decisivas para que eu tomasse realmente a decisão. Como é que foi a campanha eleitoral? Uma loucura. Mauro, é uma campanha muito diferente, né? Eu tinha disputado 2 eleições proporcionais, não majoritárias, como você bem disse na minha biografia aí, vereadora e depois deputada federal. Uma campanha majoritária ela é muito diferente, porque numa campanha de vereadora, por exemplo, eram 900 candidatos concorrendo. Eu era mais uma em 900. Na campanha de deputada, mais de 1.000 candidatos, estado afora, a gente rodando municípios. Na campanha de prefeito, acho que a primeira diferença é que você e mais 4, 5, 6, 8 no máximo, né? Candidatos. Então, quando diminui
o número de concorrentes, a campanha tende a ficar mais personalista, né? É mais sobre a pessoa. Gosto do fulano, não gosto do Beltrano. E no meu caso, enquanto uma mulher, quando a política ela vai se tornando algo personificada, o machismo, o patriarcado, o preconceito de gênero, ele também se torna uma arma utilizada pelos opositores. Como mulher negra, o racismo aliado ao machismo, ele faz com que seja uma faca amolada mais vezes, que corta com mais profundidade, né? Sim. E ainda tem o preconceito geracional, né? Por eu ter 30 anos de idade e eles insistirem numa necessidade de tal experiência que, na verdade, era só para divulgar e propagar um preconceito realmente geracional. Então, eu percebi que é diferente e entendi também por que tantas mulheres negras têm mais dificuldade de disputar eleições majoritárias, Mauro. Você sabe que são pouquíssimas mulheres e mulheres negras que disputam eleição para prefeito, para governador, nem se fala presidente, né? Então, essa violência, ela faz com que o nosso corpo, a nossa vida, seja um alvo ainda mais direto. E essa também foi uma campanha marcada pela fake news, né? E a inteligência artificial sendo mal utilizada nas questões de difamação e divulgação de mentiras. Uma ferramenta tão importante que poderia servir para tanta coisa, e candidatos usando para fazer deepfake, né? Mudar o rosto do candidato, mudar a voz, fingir que o candidato falou alguma coisa. E você percebe que assim, as fake news que circularam nessa eleição aqui em Uberlândia, e algumas amigas e amigos meus candidatos me relataram isso também, Brasil afora, não eram fake news espontâneas, falar assim, não, uma pessoa X na noite, lá da Conchinchina, da Biboca, da Parafuseta, fez um vídeo, compartilhou e ele circulou. Não. Era um volume muito grande de fake news. Estou falando assim, numa cidade como Uberlândia, de quase 1 milhão de habitantes, fake news direcionada a minha campanha, eram 4, 5, 6 por dia. Nossa! Então você ficava sempre numa coisa assim, respondo ou não respondo? O que respondo? Se você ficar só por conta de responder, Mauro, você não faz campanha. Sim. Você só responde fake news. Mas se também não responder, vai crescendo e ganhando proporções absurdas. Aqui inventaram coisas tão bizarras, inventaram que eu tinha atropelado uma pessoa e saí prestar socorro. Gravaram um áudio. Inventaram que eu fui numa agência lotérica e quase quebrei a porta da agência. Uma mentiraiada, mentira. Mas eram uns negócios muito absurdos. E assim, áudios de gente falando, eu tava lá, eu vi. Mentira pura. Do início ao fim. Então, nós ainda precisamos sofisticar e operacionalizar melhor um sistema de combate à fake news e de acompanhamento das notícias e de validação de coisas que circulam. E eu sinto, Mauro, que a Justiça Eleitoral também tem que se responsabilizar por isso. Sim. Não dá para ficar só a cargo das campanhas, fiscalizarem, acompanharem e responderem. Foi eficiente ou não? A Justiça Eleitoral interviu aí, não? Muito pouco. A maioria das denúncias, ações, foi a nossa campanha mesmo que entrou. A gente trabalha fiscalizando outros candidatos e nos defendendo o tempo inteiro. Isso é muito desgastante numa corrida eleitoral. Dandara, deixa eu dizer, a Lurana diz assim, Lurana Glória Guimarães, minha deputada, orgulho de você, amiga Dandara. Imagino que você conheça a Lurana, então, é isso? Maravilhosa, aqui de Uberlândia, minha amiga desde o movimento estudantil, uma companheira de luta mesmo. Legal, Lurana, que bom que você está aqui. Explica para nós agora o contexto político local a partir das candidaturas. Quem é esse Paulo Sérgio? Quem é Leonídio? Eu vi aqui que tem uma outra candidata, mulher negra, a Daphne Preta.
tem o Gilberto Cunha, do PSTU, então, aparentemente, duas candidaturas de esquerda, né, o do PSTU e a sua, do PT, e 3 de direita. Começando por esse Paulo Sérgio, quem é essa figura aí? O Paulo Sérgio foi vice-prefeito agora por 8 anos, é um empreiteiro que representa esses interesses da especulação na cidade de Uberlândia. É do grupo que já governa a cidade há muito tempo e que se utilizou muito da máquina para ser eleito e para fazer política, né? Não tem uma trajetória política, nunca tinha sido eleito individualmente para nada antes, foi candidato a deputado, perdeu, candidato a prefeito, perdeu, mas agora, com o apoio dessas elites, desses grupos que se relacionam por interesse econômico, conseguiu essa reeleição com 52%. O atual prefeito, ele tinha conseguido antes a reeleição com quase 80%. Ele conseguiu com 52%. Ou seja, caiu, né? A hegemonia está caindo. Quem Caiu é esse bastante. Leonídio Bolsas, do PSDB? O Leonídio ele já foi vice-prefeito, vereador, é deputado estadual há 20 anos, Tá. é dono de escola, faculdade, fazendeiro. Ele representa os interesses econômicos de uma outra elite, de um outro grupo também especulador aqui na cidade. Tudo que nem você, né, Dandara? Tudo gente rica, né? Milionário. Até parece. Sou aqui do Grande São Jorge mesmo. É, isso é impressionante. Quem é essa Daphne Preta, do PRTB, o partido do Marçal? Ela nunca tinha sido candidata a nada e a gente suspeita muito que ela seja uma Padre Kelmo aqui da eleição de Uberlândia. Entendi. Tem muitos indícios de que a candidatura dela foi estimulada por outro candidato a prefeito, porque assim eles achavam que ia esvaziar o nosso voto. Entendi. Tem uma coisa no imaginário dessas pessoas que não me conhecem, que não entendem qual é a minha luta, qual é a minha caminhada, de que eu só tenho os votos que eu tenho, só sou o que eu sou porque eu sou uma mulher negra. Uhum. Então, colocando outra mulher negra na eleição, tiraria os votos de Dandara. Uhum. Não deu certo, né? Não teve voto nem para ser vereadora. Eu vou até depois, viu, Mauro? Eu quero escrever um texto sobre isso. Quero escrever um texto sobre isso, porque eu percebi que foi algo que aconteceu em outras cidades também. Cidades em que a gente tem mulheres negras que se despontam politicamente e que representam a renovação política, a direita estimulou, inventou candidaturas de outras mulheres negras para tentar instrumentalizar a nossa luta e esvaziar a nossa caminhada. Eu quero até escrever um pouco sobre isso, porque no fundo, para mim é uma dor enorme, assim, é um negócio que dói na minha alma ver outra mulher negra sendo utilizada por disputas e coisas que nem é dela, nem é nossa, sabe? E esse Gilberto Cunha, do PSTU, que foi o último colocado, 024, 858 votos. O Gilberto ele é candidato a muitas eleições. Desculpa esse barulho, viu? Mas eu moro aqui no bairro mesmo e tá passando um cara de propaganda aqui agora. Tranquilo. O Gilberto, ele é candidato já a várias eleições. É uma estratégia do PSTU em várias cidades, né? De ser candidato para construir politicamente, para divulgar um pouco o partido, as opiniões do partido. Nós conversamos antes da campanha, eu cheguei a dialogar com ele, mas eu entendi que essa também é uma estratégia de construção do próprio partido a nível nacional, sabe? Sim. É uma orientação, a mesma coisa como o P, Unidade Popular, lançou candidato no quanto é canto. É um caminho de médio prazo desse partido à esquerda. O Pedro Celomar, sim, aí eu queria entrar em sair de Uberlândia, nós vamos terminar, depois quero falar sobre o seu futuro político. Mas antes, eu queria dar uma olhada para Minas Gerais. O Pedro Celomar, a gente colheu o Genuíno, inclusive estava falando aqui antes, uma derrota sentida lá em Belo Horizonte, né, com a candidatura do Rogério, um querido, está sempre aqui com a gente, mas não chegou nem a 5% dos votos, né, vai ter uma eleição do atual prefeito Fuad no mando do PSD, o presidente Lula já avisou que vai apoiá-lo, contra o Bruno Engler, o candidato do Nicolas Ferreira, está muito forte o Nicolas Ferreira, né, um nome crescente aí como liderança de extrema-direita, e o PT foi mal. E o Pedro Celomar está dizendo aqui, em Minas Gerais, a Federação Brasil Esperança
Fé Brasil, PT, PCdoB e PV, teve candidatos só em 241 municípios, 28, não chegou nem a 30%. E ele diz, candidatos a prefeito apenas em 241 municípios, de um total de 853. Eu vou deixar separado Contagem e Juiz de Fora para a gente falar depois. Mas eu queria, então, antes falar um pouco desse cenário do PT em Minas. Até mostrei mais cedo que o PT em Minas, de fato, tem alguma relevância lá no norte, né? Naquela região que é meio uma extensão político-geográfica do Nordeste, né? No resto do estado, o PT está com dificuldade, né? Nesse ponto, eu concordo muito com a presidenta Gleisi, viu, Mauro? Nós somos um partido em reconstrução, realmente. No auge do presidente Lula, do petismo, no início dos anos 2000, nós tivemos candidaturas em 400 cidades. Nós também nunca conseguimos ter candidaturas nas 853 cidades de Minas Gerais, né? É um estado muito grande, um estado maior que muitos países, e que tem conjunturas locais, regionais, muito peculiares e uma diversidade realmente sociopolítica que é única de Minas, né? Tem alguns antropólogos que dizem, inclusive, que Minas Gerais reúne toda a diversidade do Brasil. Você vai na Zona da Mata, é que o povo lá é mais carioca que mineiro. Aqui no nosso triângulo, nós somos uma mistura do Goiás com o interior de São Paulo, que é gigantesca. Aí você vai no norte de Minas, é o Nordeste, né? Então nós somos um estado muito diverso. Nós já demos um salto de qualidade muito grande, porque na última eleição a gente só tinha tido candidato em 180 cidades. Agora já foi 241, perceba, é um crescimento de 80 cidades, com organização, construção e candidaturas do PT. E nós também tivemos a oportunidade de apresentar candidaturas desse campo da renovação política. Né? Queria citar aqui, inclusive, a Carol Bernadelli, candidata a prefeita aqui no Triângulo também, num perfil muito semelhante ao meu, mulher, negra, jovem. Então, nós tivemos novas candidaturas no PT e na esquerda, que para nós significa muito. E quando a gente vai olhar no caso de vereadores e vereadoras, eu acho que nós também tivemos um salto de qualidade, de elegibilidade muito grande, né? Pessoas que foram estimuladas a serem candidatas e que fizeram e cumpriram um papel muito importante na campanha, e também gente que conseguiu ser eleita e que, sem dúvida nenhuma, vai significar muito para nós na Câmara em que está representando. Aqui em Uberlândia nós tínhamos um vereador do PT, agora nós temos dois. O mais votado da cidade é um vereador do PV, né? Nós ainda conseguimos ter votações expressivas no PSOL, na rede, que isso também alavanca e fortalece a nossa luta. Olha a eleição em Belo Horizonte do Pedro Rousseff, da... Oi, gente. Lá da Luísa Dulce. Luísa Dulce. Nossa, quase que eu esqueci o nome da minha amiga. Luísa Dulce, maravilhosa. A Luana Souza, que é a primeira suplente, mais de 6 mil votos. Mulher negra também, jovem do PT. A bancada do PSOL totalmente feminina, né, na Câmara. Totalmente feminina, a bancada do PSOL. A Isa Lourenço, a Cida Falabella e a Júlia Santos, né? Todas 3 mulheres, né? 2 mulheres negras, que foi excelente. Juiz de Fora, nós conseguimos também renovar, mais uma vez, o mandato da Laís, mulher jovem. Tem a Cida, tem mais outros 2 vereadores do PT também. Em Contagem, a Adriana, que foi eleita agora vereadora, votação maravilhosa, 8 mil votos. A Moara foi reeleita, né? Então, nós tivemos também eleições de vereadores e vereadoras importantes em Minas Gerais. Mas, Mauro, eu queria dizer que nós precisamos também colocar o pé no chão, né? Entender o cenário que nós estamos vivendo. Essa foi uma eleição que teve um alto índice de reeleição. Que o peso da máquina, da prefeitura, fez muita diferença. Que o dinheiro fez muita diferença. Eu quero dizer assim, pela minha experiência e pelo que eu acompanhei com os meus amigos deputados que também foram candidatos de outras cidades. Foi muita compra de voto, muita boca de urna. Aqui em Uberlândia teve vereador preso com dinheiro no dia da eleição, dentro de escola.
E essa força da máquina que eu falo é o peso do cargo comissionado. Que nós também criamos mais programas, injetamos mais dinheiro nas prefeituras, as prefeituras contrataram mais, ampliaram serviços. Aqui em Berlândia são 1.800 cargos comissionados, que todos foram dados férias para eles fazerem campanha durante as suas férias. Você imagina o que é 1.800 pessoas na rua, ou então nos grupos de zap, fazendo campanha, articulando voto? E isso aconteceu em muitos lugares do Brasil. O peso da máquina, do dinheiro, da estrutura. Né? E eu acho também que nós, enquanto esquerda, ainda precisamos de uma atualização de linguagem, proposta, estrutura, campanha. Eu, particularmente, acompanhei a comunicação de candidaturas Brasil afora. E, às vezes, me preocupa perceber que, esteticamente, o povo da direita, às vezes, está mais bonito que nós. Você já viu isso? A linguagem, o conteúdo da televisão, da rede. Nós sempre fomos as campanhas mais bonitas, mais coloridas, mais, né, que despertavam emoções e sentimentos das pessoas. Eu acho que o nosso desafio em Minas Gerais ainda é muito grande. Ano que vem tem eleições, né, no PT, por exemplo. É uma oportunidade da gente refundar diretórios, renovar direções. É verdade. Eleição nacional para a renovação das lideranças do PT em todo o país. Agora, Dandara, eu queria falar de algo muito particular, um recorte muito particular. Você é uma candidatura de mulher negra. A gente tem, de fato, em Minas Gerais, o grande destaque do PT são as mulheres. Não teve Belo Horizonte, ok, mas você tem duas cidades de médio porte menores que Berlândia, afinal, tem algum lugar maior que Berlândia? Acho que não, né? Só Belo Horizonte. Só Belo Horizonte, né? Então, você teve lá, em Contagem, né, duas cidades médias e polos fundamentais em Minas Gerais, a Marília Campos, em Contagem tem 621 mil habitantes, reeleita com mais de 60% dos votos. Lá em Juiz de Fora, um pouquinho menor, 540 mil habitantes, a Margarida Salomão, com 55% dos votos. Você, com essa performance, em Uberlândia, 713 mil habitantes, considerando que, a rigor, tem que olhar para Uberlândia, mas tem que olhar para Uberlândia no contexto do Triângulo. E no Triângulo, nós estamos falando de 2 milhões de habitantes. E aí, muito interessante, você fez a menção aí às vereadoras todas, tem o surgimento de uma liderança feminina com uma porção preta, inclusive, que é um processo novo no PT em Minas, né? Com certeza. Olha, as mulheres do PT de Minas tiveram os melhores desempenhos, os melhores resultados. Eu estou muito orgulhosa da Marília e da Margarida reeleitas, Marília em Contagem, Margarida em Juiz de Fora, mulheres que são o nosso exemplo, nossas referências no modo petista de governar, administrar, né, cidades que são muito importantes em Minas Gerais. Mulheres que enfrentaram muito a violência política de gênero, onda de fake news, de ataque. Eu pude também acompanhar um pouco da eleição nessas duas cidades e perceber o tanto que essas mulheres ralaram, penaram para levar essa eleição em primeiro turno, não é pouca coisa. E aqui em Uberlândia, Mauro, o PT em 2020 fez 5% dos votos na última eleição municipal. Agora, em 2020, 5% da prefeitura. Agora eu consegui levar o PT para quase 25%. Né? Uhum. Então, é um cenário realmente difícil, mas que nós crescemos e ampliamos. Sim. O melhor resultado possível do PT aqui em Uberlândia e na nossa região. Sair de 5% para 25% não é pouca coisa. Eu já sou hoje a mulher mais votada da história de Uberlândia, rompendo todos os preconceitos, estereótipos e apresentando soluções concretas para o povo de Uberlândia. Apresentando, inclusive, coisas objetivas, né, que dialogam com a vida das pessoas. Eu estou muito orgulhosa do que nós construímos até aqui, porque eu sei que também não foi fácil a gente construir
essa renovação com os nossos braços, com as nossas pernas. O PT precisava muito de um respiro, e nós conseguimos. Ó, o Rogério Delamare de Dandara apoiou muito o nosso Vale do Mucuri. Onde é que é o Vale do Mucuri? Aí perto? Aquela região de Teoflotone, ali do lado do norte de Minas, Lá do outro lado. Mucuri a gente chama de realmente Nordeste, que é aquela bandinha de lá. Lá de cima, legal. Dandara, duas perguntas para encerrar nossa conversa. A primeira é, como está a sua família? Tudo bem? Graças a Deus, tudo bem. Meu pai, minha mãe, meu irmão, namorado. Família é aquela coisa, né, Mauro? Sofre muito na campanha. Não é? Pois é. E a minha mãe, você sabe como é que ela é? Ela vai para panfletar, ela vai para o sinaleiro, ela articula. Meu irmão coordena equipe também, anda de porta em porta. Todo mundo bem, graças a Deus. Manda beijão para eles todos, viu, Dandara? Pode deixar. E eu queria saber agora, então, Dandara daqui para frente. Você volta para a Câmara de Deputados e Deputadas, você tem um papel fundamental, tenho acompanhado na Comissão de Educação da Câmara dos Deputados e Deputadas. Qual é seu projeto para a segunda metade do seu mandato e qual é seu sonho, seu plano para depois disso? Reeleição, candidatura ao Senado, candidatura a governadora, candidatura à presidência? Qual é a sua ideia aí de projeção? Como é que você prevê a segunda parte do seu mandato na Câmara e como é que você vê seu futuro? Eu vou deixar você profetizar, porque você sabe que as suas palavras têm poder, né? O Mauro, gente, ele me lançou vereadora quando eu ainda nem pensava nisso. Ele já falava de eu ser deputada quando eu ainda era vereadora. Eu vou deixar ele profetizar. Mas, Mauro, eu estou muito, muito orgulhosa mesmo, assim. Há 4 anos atrás, eu era candidata a vereadora, você sabe disso. Pois é, impressionante. Em 4 anos, vereadora, deputada, prefeita... Não foi pouca coisa que nós construímos, é muito, muito grande mesmo. E eu sei que nós vamos seguir trabalhando, construindo e articulando projetos, porque essa eleição, ela foi uma experiência muito gratificante. Eu sou uma pessoa que eu aprendo rápido, sabe, assim? E eu aprendi muita coisa. Eu pude também me dedicar a estudar mais profundamente a cidade, o orçamento, os programas. Eu me desafiei muito a sempre pensar a solução para o problema. A gente identificou o problema, qual é a solução? Problema, qual é a solução, sabe? Legal. Então, isso me dá também uma bagagem. Um tipo de raciocínio diferente entre quem está no Legislativo e quem está no Executivo, né? Com certeza. Como resolve, né? Como resolve. Então, isso vai me dar também, me deu uma bagagem ainda maior para atuar na Câmara dos Deputados, tanto nas matérias legislativas como na articulação com o governo federal, um aprendizado muito grande mesmo nessa eleição. Eu sigo como deputada, esse ano quero ainda ajudar com a lei orçamentária, tem matérias importantes sendo debatidas hoje no Congresso Nacional, como essa questão aí das bets, né, das apostas online. O Haddad já disse que quer conversar com os deputados jovens para entender também qual é a nossa opinião, enquanto jovens parlamentares, sobre isso. Então, vou também voltar para essa atuação legislativa nesse ano. Ano que vem, eu acho que tem que ser um ano de muito trabalho de base para nós, do campo progressista, das lutas. Nós temos que cuidar da casa, dos territórios, dos movimentos, né, das demandas do povo, das necessidades concretas. E 2026 eu estou à disposição do povo mineiro, do povo brasileiro, como eu sempre estive. Legal. Nossa, que alegria de ver você. Obrigada. Muita alegria. Estou te esperando. Quando é que você volta para Brasília? Acho que semana que vem estou aí. Então pronto, vou tomar um café. Vou tomar um cafezinho. Tem pão de queijo lá? Demais da conta. Então pronto. Vou levar fresquinho. Então pronto, café e pão de queijo do Gabinete da Dandara aqui em Brasília. Um beijo, querida. Parabéns. Eu te orgulho. Obrigada. Tchau, tchau.